Vamos conversar um pouco sobre o adicional de transferência. É muito simples, é muito fácil, eu sei que você já sabe, mas apenas para reforçar o seu conhecimento, o adicional de transferência, ele é devido quando o empregado ele é contratado para trabalhar em determinada localidade. E aí, em decorrência de inúmeros fatores, a empresa precisa desse serviço, desse funcionário, desse colaborador em uma outra localidade. E isso pode implicar, inclusive, na sua mudança definitiva. Ou seja, o empregado ele foi contratado para trabalhar em um local, mas, em decorrência da necessidade da empresa, ele precisou se mudar para uma outra localidade. E aí vem uma questão. Essa mudança ela precisa ser definitiva, ela precisa ser efetiva. Existe uma série de discussões a respeito desse tema. Mas o importante é que você saiba que, a partir do momento em que essa pessoa está prestando um serviço e esse serviço ele seja reiterado, ele seja contínuo em uma determinada localidade que seja diversa da contratação, é devido o adicional. Ora, Rodrigo, e aí vem aquela pergunta, qual esse adicional? O adicional, ele é de 25%. E a afirmação mais importante que eu vou fazer para você, principalmente no que diz respeito a cálculo, é que esse 25% ele integra a remuneração do empregado para todos os efeitos. Ora, e tem uma outra questão que eu quero conversar com você, que diz a lei que quando a empresa ela possui um cargo de confiança e esse empregado, esse colaborador exercer um cargo de confiança, esse adicional não é devido. Ah, mas espera aí, vamos conversar. O que é real necessidade e o que é cargo de confiança? Essas duas outras questões também é objeto de discussão judicial e eu estou deixando aqui na parte inferior do vídeo uma matéria excelente para que você analise, para que você pesquise. Mas você não tem que se preocupar com nada disso, sabe por quê? Porque lembra que nós somos fiéis? Nós somos fiéis. Nós somos fiéis ao comando sentencial. Essas considerações são apenas ilustrativas para que você reflita. Mas nós vamos liquidar aquilo que está na sentença. Ou seja, foi deferido o adicional de transferência, nós vamos calcular. Vamos calcular ele com adicional de 25% sobre a remuneração do empregado. Vamos conversar sobre o adicional noturno. A informação mais importante que você precisa saber a respeito do adicional noturno é que, se ele for habitual, ele vai integrar a remuneração do empregado para todos os efeitos. Eu quero compartilhar com você algumas outras diferenças que a lei faz a respeito do adicional noturno. A lei faz uma distinção entre trabalhador urbano e trabalhador rural. Para o trabalhador urbano, o adicional noturno ele inicia às 22 horas e vai até às 5 horas da manhã. Para o trabalhador rural, a lei faz uma distinção para aquele que trabalha na pecuária e aquele que trabalha na agricultura. O adicional noturno para o que trabalha na pecuária inicia às 20 horas e vai até às 4 da manhã. Para aquele que trabalha na agricultura, o adicional noturno inicia às 21 horas e vai até às 5 horas da manhã. Existe uma curiosidade sobre o adicional noturno para o trabalhador urbano, porque para o trabalhador urbano apenas existe uma redução na hora. Nós sabemos que a hora tem a duração de 60 minutos, mas para o trabalhador urbano, o adicional noturno tem uma redução e essa redução é de 52 minutos e 30 segundos. E os adicionais, Rodrigo? Existe também uma diferença. A lei estabelece um mínimo de adicional, porque pode ser que por contrato ou convenção coletiva se estabeleça mais do que o mínimo.
Mas o mínimo para o trabalhador urbano é de 20% e o mínimo para o trabalhador rural é de 25%. Ainda sobre o adicional noturno, eu quero trazer uma informação de extrema relevância para você. Eu quero que você observe o seguinte: caso a jornada de trabalho for integralmente noturna, e repito, jornada de trabalho integralmente noturna, ou seja, nós já temos o salário com os 20% do adicional noturno embutido, isso significa o que, Rodrigo? Significa que o repouso semanal remunerado já estará embutido no valor do adicional. Ou seja, quando a empresa fizer o pagamento do adicional noturno sobre o salário base, já estará contemplado tanto o repouso como a redução. Agora, se a jornada de trabalho ela for parcial, o que deve ser feito? Deve-se apurar a quantidade de horas noturnas trabalhadas e calcular a redução da hora mais o adicional correspondente e os reflexos no descanso semanal remunerado dessas horas. Vamos conversar sobre os divisores. Para que servem os divisores, Rodrigo? Ora, o divisor ele é importante para determinar o salário hora. E por que isso é importante? O salário hora ele será fundamental, pois nós precisaremos diagnosticar o valor da hora para eventuais adicional noturno e adicional de hora extra. Então, precisamos diagnosticar o valor do salário hora. E para isso, como nós vamos fazer? Primeiro, nós precisamos conhecer o contrato de trabalho e saber qual é a quantidade de horas semanais que essa pessoa trabalha. Exemplifico. Uma pessoa que trabalha 44 horas semanais, de segunda a sábado, por exemplo, nós temos 44 dividido por 6 vezes 30. Por quê? 30 é a média de dias no mês. Então nós vamos ter o divisor, que é 220. E aí nós conseguimos achar o valor do salário hora desse contrato de trabalho dessa pessoa. Suponhamos que essa pessoa trabalhe 36 horas semanais. 36 dividido por 6 vezes 30, nós temos 180. Logo, o divisor é 180 para achar o valor do salário hora. Outro exemplo, 20 horas semanais, de segunda a sexta. 20 dividido por 6 vezes 30, nós temos 100. O divisor é 100. Ou seja, para achar o valor do salário hora deste tipo de contrato de trabalho, nós temos que usar o divisor 100. Existe alguma outra jornada de trabalho? Ora, existem várias jornadas de trabalho, mas uma delas eu quero chamar a sua atenção porque sobre ela recai alguns entendimentos que eu quero compartilhar com você. É a jornada 12 por 36. A questão sobre a jornada 12 por 36 é sobre qual divisor se deve utilizar. Existem entendimentos que se deve utilizar o divisor 180, todavia, existe também entendimentos no sentido de que o divisor deve ser o 220. E para complicar ainda mais, nós temos algumas orientações jurisprudenciais de tribunais. E um deles é o TRT da Terceira Região, que tem uma orientação jurisprudencial, que é a OJ 23, que determina a aplicação do divisor 210. A questão é, o que fazer? E aí, nós voltamos ao princípio da fidelidade da sentença. Fica a dica, você deve observar o comando sentencial e cumprir exatamente aquilo que foi dito. Mas nós não queremos que você seja apenas um robô. Eu separei para você um recurso de revista no qual trata justamente da jornada de 12 por 36, sobretudo no que diz respeito à utilização do divisor nessa jornada. Eu tenho certeza que esse recurso de revista vai agregar no seu conhecimento, mesmo porque ele determina a utilização do divisor 220 e traz para fundamentar a sua decisão inúmeras decisões do TST em recursos de revistas anteriores,
Mas nós não podemos nos esquecer que também existem entendimentos do divisor 180 e não podemos fechar os olhos para as orientações jurisprudenciais dos tribunais, principalmente no que diz respeito a esse tópico em particular e, sobretudo, as decisões dos juízes transitadas em julgado. Neste capítulo nós abordamos o adicional de transferência, o adicional noturno e a questão dos divisores. Passaremos agora aos exercícios.